Ele começa com um aviso que quase ninguém quer ouvir. Pare agora e presta atenção nisso, porque essa é uma verdade dura. Talvez nada esteja realmente dando errado na sua vida. Ninguém te contou, mas o problema não é o mundo, não é falta de esforço e nem azar. Isso está te sabotando de um jeito silencioso. E a maioria erra aqui exatamente por não perceber onde o erro começa. A mente acelerada faz tudo parecer urgente. Pequenos problemas viram tempestades, decisões simples viram peso, e a sensação de atraso cresce mesmo quando você faz tudo certo. Você não está atrasado, mas enquanto houver confusão interna, a vida sempre vai parecer uma corrida perdida. É desorganização interna, e quase ninguém percebe isso até o cansaço mental virar rotina. E aqui está o ponto que muda tudo. Guarda isso mentalmente. Quando você se organiza por dentro, não é o mundo que melhora primeiro, é a sua clareza. O foco aparece, a ansiedade silenciosa diminui e as decisões param de ser impulsivas. Isso muda tudo. Mas calma, porque entender isso é fácil. Difícil é perceber onde, exatamente, sua mente está criando problemas que nem existem. E é isso que vamos revelar agora. Ele observa algo curioso nas pessoas que chegam exaustas. Tudo parece urgente. Tudo soa como incêndio. A mente acelerada transforma qualquer contratempo em ameaça. E aí surge o cansaço mental. Aquele peso invisível que ninguém te contou como lidar. Essa é uma verdade dura. Quase ninguém percebe isso. Mas muitos dos problemas que machucam não nasceram no mundo. Nasceram na interpretação. Marco Aurélio já alertava que não são os fatos que nos ferem, mas o juízo que fazemos deles. Pare agora e guarda isso mentalmente. Ele costuma usar uma imagem simples para explicar. Uma mente em confusão interna é como um quarto escuro, cheio de móveis fora do lugar. Você anda, tropeça, se machuca e depois culpa o caminho. Isso está te sabotando, porque a vida no automático cria tempestades onde só havia vento. A maioria erra aqui. Tenta arrumar o mundo sem antes acender a luz por dentro. Epicteto diria que o problema não é externo, é a forma como você pensa. E isso explica muita coisa. Quando a desorganização emocional toma conta, pequenos atrasos viram sensação de atraso permanente. E o esforço sem resultado gera ansiedade silenciosa. Ninguém te contou, mas você não está atrasado e não é falta de esforço. É desorganização interna. Os estoicos sabiam disso. Sem clareza mental, a rotina vira sobrevivência. Isso muda tudo, porque antes de correr, talvez seja a hora de entender por que tudo parece urgente e por que você anda sempre correndo. Ele percebe que quem vive correndo raramente está atrasado de verdade. O atraso é interno. A mente acelerada cria a sensação constante de urgência, como se tudo fosse perder valor se não fosse feito agora. Ninguém te contou, mas essa pressa não é produtividade. É medo disfarçado. Medo de perder oportunidades, medo de decepcionar, medo de parar e encarar a própria confusão interna. A maioria erra aqui porque confunde movimento com direção. Pare agora e anota isso mentalmente. Quando a desorganização emocional se instala, o corpo até se mexe, mas a mente não lidera. A pessoa diz sim para tudo, aceita demandas que não fazem sentido e depois tenta compensar com esforço excessivo. O resultado é cansaço mental, ansiedade silenciosa e um esgotamento constante que ninguém vê. Isso está te sabotando, porque não é falta de esforço, é desorganização interna. Epicteto ensinava que quem não governa a própria mente vira escravo das circunstâncias. Isso explica muita coisa. Na prática, organizar por dentro começa com decisões simples, quase sem glamour. Escolher 3 prioridades reais para o dia, e não 15. Silenciar notificações por blocos de tempo. Escrever, nem que seja por 5 minutos, tudo o que está girando na cabeça para criar clareza mental. Isso muda tudo porque foco não nasce da pressão, nasce da estrutura. Os estoicos sabiam disso. Controle interno antes de ação externa. Mas calma, porque muita gente até tenta se organizar e ainda assim continua presa ao caos.
e quase ninguém percebe o motivo. Ele sempre faz questão de quebrar esse mito logo de cara, porque quase todo mundo erra aqui. Organizar a mente não tem nada a ver com fingir que está tudo bem ou repetir frases bonitas no espelho. Ninguém te contou, mas pensar positivo sem clareza só empurra o caos para debaixo do tapete. A mente acelerada continua ali, criando confusão interna, sensação de atraso e um peso invisível que acompanha a vida no automático. Pare agora e preste atenção nisso, porque isso explica muita coisa. Na prática, organizar por dentro começa com decisões simples, quase sem glamour. Escolher 3 prioridades reais para o dia, e não 15. Silenciar notificações por blocos de tempo. Escrever, nem que seja por 5 minutos, tudo o que está girando na cabeça para criar clareza mental. Isso muda tudo, porque foco não nasce da pressão, nasce da estrutura. Os estoicos sabiam disso. Controle interno antes de ação externa. Mas calma, porque muita gente até tenta se organizar e ainda assim continua presa ao caos. E quase ninguém percebe o motivo. Ele sempre faz questão de quebrar esse mito logo de cara, porque quase todo mundo erra aqui. Organizar a mente não tem nada a ver com fingir que está tudo bem ou repetir frases bonitas no espelho. Ninguém te contou, mas pensar positivo sem clareza só empurra o caos para debaixo do tapete. A mente acelerada continua ali, criando confusão interna, sensação de atraso e um peso invisível que acompanha a vida no automático. Pare agora e preste atenção nisso, porque isso explica muita coisa. O problema real está nos pensamentos automáticos que passam despercebidos. Ideias como: estou atrasado, todo mundo está melhor que eu deveria estar mais longe, surgem sem convite e moldam decisões. Isso está te sabotando, porque você não está atrasado e não é falta de esforço. É desorganização interna. Epicteto já dizia que a mente pode transformar feridas em força ou em prisão. A maioria erra aqui porque não questiona o que pensa, apenas reage. Ele costuma comparar a mente a um filtro. Se estiver sujo, tudo parece ruim, pesado e ameaçador. Limpar esse filtro é um exercício de clareza mental, não de ilusão. Anotar pensamentos, separar fatos de interpretações, perguntar: isso é real ou é medo? São práticas simples de filosofia prática. Isso muda tudo, porque clareza é o oposto da ansiedade silenciosa. E quando a mente começa a ver com lucidez, algo inesperado acontece nas decisões do dia a dia. Ele percebe que algo muda silenciosamente quando a ordem interna começa a se formar. A mente desacelera, o corpo relaxa e a pessoa deixa de reagir a tudo como se estivesse sob ataque. Ninguém te contou, mas paz não vem da ausência de problemas. Vem da clareza mental para lidar com eles. A maioria erra aqui porque tenta controlar o externo sem assumir o controle interno. Pare agora e guarda isso. Quando a confusão diminui por dentro, o mundo para de parecer um inimigo. No cotidiano, essa mudança aparece em detalhes simples. Menos culpa por dizer não. Menos necessidade de explicar tudo. Mais presença ao tomar decisões. A vida deixa de ser sobrevivência e passa a ter direção. Isso está te sabotando quando não existe ordem interna, porque até escolhas simples viram fonte de ansiedade silenciosa. Marco Aurélio falava sobre foco no que está sob controle, e isso não é teoria. É disciplina aplicada à mente todos os dias. Ele compara essa fase a uma casa organizada. Você sabe onde está, o que importa e para onde vai. O barulho dá lugar ao silêncio, a pressa vira intenção e a confusão cede espaço à clareza. Isso muda tudo, porque quando existe estrutura interna, decisões ficam mais firmes e o esforço finalmente gera resultado. Mas quase ninguém percebe isso, que essa ordem não surge do nada. Ela exige um passo ainda mais profundo. Ele costuma dizer algo que surpreende muita gente. Quando a ordem interna aparece, a vida não fica mais fácil. Você fica mais firme. Ninguém te contou, mas não é mágica, é consequência. A clareza mental reduz a autossabotagem, o foco aumenta e decisões passam a ser conscientes, não impulsivas. A maioria erra aqui porque espera uma mudança externa antes de assumir responsabilidade pessoal.
Pare agora e guarda isso. O mundo responde à sua postura interna. Na prática, isso se manifesta de forma quase silenciosa. Menos ansiedade silenciosa ao decidir. Menos confusão interna ao escolher caminhos. Mais constância, mesmo nos dias difíceis. Isso está te sabotando quando falta estrutura interna. Porque sem direção, qualquer esforço vira desgaste. Os estoicos sabiam disso. Domínio interno precede qualquer vitória externa. Epicteto falava que quem se governa por dentro não depende do caos lá fora. Ele usa uma última analogia para fixar. Não é que o caminho fique mais fácil, é que seus pés ficam mais firmes. Isso muda tudo, porque você não está atrasado e não é falta de esforço. É desorganização interna que distorce a percepção. Quando a ordem se instala, o barulho vira silêncio, o correr vira escolher, e viver substitui sobreviver. Mas calma, ainda falta amarrar tudo isso desde o começo, do jeito certo. Ele encerra com um convite direto à responsabilidade pessoal. Agora que você entendeu, não dá mais para fingir que não sabe. Ninguém te contou, mas consciência sem ação vira peso. Pare agora e se pergunta com honestidade: o que hoje está fora de ordem dentro de você? Não é o mundo, não é má sorte e definitivamente não é falta de esforço. Se algo ainda parece travado, isso está te sabotando porque a desorganização interna ainda está no comando. A boa notícia, e quase ninguém percebe isso, é que você não precisa mudar tudo de uma vez. Começa pequeno. Organizar pensamentos antes de agir, escolher antes de reagir, criar silêncio antes de correr. Você não está atrasado. O que muda a sua vida não é intensidade, é clareza. Isso muda tudo porque quando há ordem por dentro, decisões ficam mais firmes. O foco aparece e o esforço finalmente encontra direção. Então eu te pergunto, e responde para você mesmo: o que você vai organizar hoje? Sua rotina? Seus pensamentos? Seus limites? A maioria erra aqui porque consome conteúdo, se inspira e não aplica. Não faz isso com você. Se esse vídeo te trouxe clareza, se fez sentido para sua vida, se inscreve no canal, ativa as notificações e continua esse processo comigo. Porque quando você assume o controle interno, o resto começa a se alinhar.